Senador, acabamos de ouvir, então, o senador governista, né, Ciro Nogueira. O senhor é do Partido dos Trabalhadores, então já vou direto para uma pergunta sobre o que ele diz ali em relação ao G7. O grupo, né, formado, então, pela oposição e pelos senadores independentes, de que o G7 já não é tão 7 assim, que daqui a pouco pode ter uma dissidência, que os governistas em breve terão número e apoio suficientes para dar uma toada diferente na CPI da pandemia. O senhor acredita que sim? Isso em inglês se chama wishful thinking, né? É o desejo de querer. Na verdade, eu acho que a CPI é um organismo vivo, Mona Lisa. Ele vai, claro, os senadores não pensam todos iguais. E também existem interesses nos estados. Nós estamos na véspera de um ano que vai ter eleição no outro, né? Então, há, claro, movimentações diferentes semana a semana. Mas eu não acredito que seja uma divisão de grupos. Aliás, prefiro nem ver que grupos sejam tão diametralmente opostos. Existem duas CPIs, na verdade, desde o início, lembram? Havia um requerimento para investigar os crimes de responsabilidade, crimes comuns, má gestão, condução equivocada do combate à pandemia em relação ao governo federal, e havia um outro requerimento, que se juntou ao primeiro, para supostamente investigar recursos federais enviados aos estados e o seu emprego lá, que se restringem esses recursos aos que foram enviados a título da rubrica Covid, especificamente, rubrica excepcional, e não auditar os estados e os municípios, que seria absurdo e, inclusive, ilegal e incondizente com o regulamento, porque 11 senadores e 7 suplentes é humanamente impossível você fazer a auditoria de todos os estados e todos os municípios do Brasil. Portanto, se restringe esse segundo objeto a destinação desses recursos e a utilização deles nesses tempos loucos que foram os tempos de suprir a incapacidade que o governo federal teve de fazer as compras coletivas e coordenar esse esforço de combate à pandemia nos primeiros dias. Segundo os governistas, a gente escuta bastante isso. Claro, o senhor sabe, né? Nós estamos acompanhando e transmitindo absolutamente tudo ali da CPI pelo interesse, pela resposta, inclusive, respostas que precisam ser dadas à população brasileira. Mas os governistas, a todo momento, dizem que sim, o que causou tantas mortes no nosso país, o que causa foram os desvios, o mau uso de verbas públicas, de verbas federais, então, para os estados e para os municípios, e não, por exemplo, a questão do presidente Jair Bolsonaro toda hora falar ali da cloroquina, dizer que ou é cloroquina ou é tubaína, e tantas outras manifestações do presidente Jair Bolsonaro, inclusive rechaçando isolamento, chamando de idiota, por exemplo, quem ainda faz isolamento, uma manifestação recente do presidente Jair Bolsonaro. Em que medida os governistas têm, de fato, ali respaldo para entender o que aconteceu nos estados? Como fazer essa divisão de peso numa CPI que, como eu disse e reitero, precisa e tem que dar respostas à população brasileira? Olha, as respostas principais, Mona Lisa, que a população espera ver da CPI, inclusive há tempo de mudar posturas, e por isso ela agora e não depois do fim da pandemia ou do fim da recuperação econômica pós-pandemia, é exatamente ser capaz de mudar posturas agora, como, aliás, a própria instalação da CPI já provocou algumas mudanças de postura e algumas declarações completamente opostas às práticas que foram cometidas durante o ano 2020 e 2021. Mas, só para colocar uma dúvida aqui entre nós todos, se o país, o Brasil, teve 5 vezes mais óbitos do que o mundo, do que a média mundial, o mundo tem 7,8 bilhões de habitantes e tem aí 3,5 milhões de óbitos. Portanto, 0,043% de óbitos. No Brasil, 215 milhões de habitantes, tivemos 440 e agora 45 mil mortos. 0,2%. Isso é 5 vezes mais óbito. O Brasil é diferente dos outros países em tecnologia, em conhecimento da medicina,
em indisciplina do seu povo. Em todos esses aspectos, não. A única coisa que diferiu foi a gestão principal do combate à pandemia, que é, obviamente, conduzida pelo seu governo central, o governo principal brasileiro, o governo federal. Negou insistentemente a gravidade e a letalidade do vírus. Manipulou números, lembram-se? Até hoje estamos com um consórcio de imprensa fazendo os números, porque o governo quis manipular os números, queria frear a pandemia segurando o ponteiro. Testagem incipiente lá no começo. Falta de coordenação nacional e integração com os governadores, que justamente levou esses governadores a terem que sair comprando respiradores, equipamentos, EPIs, etc., e agora até vacinas por conta própria, extravio de testes que agora estão sendo comprovados, não centralizou as compras, tratou desigualmente os estados na distribuição de recursos, atrasou o repasse dos recursos para os estados e municípios no ano passado, e nesse agora está atrasando. Tem estado que está vivendo com 10% do orçamento do ano passado e acabou de enfrentar o pior da pandemia, que 3 vezes pior do que o ano passado. Não criou protocolo sequer para intubação de pacientes, que dirá para a recuperação de atividades essenciais, para que as pessoas fizessem as atividades essenciais com alguma segurança. Não criou. Criou teorias conspiratórias, notícias falsas, campanhas para enfraquecer o isolamento e não para fortalecer o isolamento. Vetou a lei de máscaras, eu fui o relator da lei de máscaras, já é um absurdo, Mona Lisa, o país ter que fazer uma lei para obrigar as pessoas a usarem máscara. Mais absurdo ainda é o presidente vetar, né? Lembre-se disso tudo. Desprezou os fornecedores e criou dificuldades nas contratações burocráticas da vacina, demorou e dificultou a pagar, limitou a renovação do auxílio emergencial, que é um elemento essencial para o isolamento social, acusou a esmo, enfim, atitudes contraditórias, declarações completamente ineptas, quando não negativas. Tudo isso acabou resumindo numa coisa: o caos de Manaus, que foi exatamente o ápice, a face visível desse iceberg, quando explodiu isso para todo o Brasil. Todo o Brasil viu o desastre que foi Manaus. Não adianta dizer que foi nova cepa, aquilo foi simplesmente o estouro de todos os erros acumulados, e ali ficou tão visível que a CPI se tornou inevitável. E agora a gente está tentando evitar mais um repique do vírus, seria o terceiro, né? Porque o segundo já foi justamente causado pelo relaxamento e por conta desses medicamentos, cloroquinas, ivermectinas, inas, todas que foram receitados e ministrados por prefeitos e candidatos a prefeito durante a eleição. Ministrou-se medicamentos simples, medicamentos que se encontram em qualquer esquina, mas foi distribuído e foi dito à população: pode viver normalmente, volte à vida normal, vá trabalhar, vamos girar a economia, que o remedinho garante. Deu o segundo pico, foi 3 vezes pior do que o primeiro. Senador, vamos lá, nossos analistas também participam da entrevista. Caio Junqueira, chega na conversa. Caio. Senador, pelo que depende, na sua percepção, a CPI deve continuar o foco ali no governo federal e não abranger, não expandir para estados e governadores, é isso? Não, Caio, na verdade é impossível não fazer isso. É claro que você tem que ter um comedimento, porque nos estados e municípios, como eu disse, existe uma vida própria e estruturas tripartites, desde Montesquieu, que são reproduzidas lá. Tem um legislativo, tem um tribunal de contas, tem a fiscalização local, que é muito mais efetiva do que 11 senadores dentro de uma sala em Brasília. Então, obviamente, o que eu estou dizendo é: as contas de governo, a folha de pagamentos, onde ele gasta o dinheiro, como é que ele compra, como é que não compra, tudo isso tem os seus canais normais e que tanto que teve governadores que já foram presos, governador afastado, não sendo investigado. Então, não cabe à CPI se sobrepor a essas investigações. O que, eventualmente, ela pode analisar e trazer são comportamentos ou, eventualmente, casos específicos mais agudos de malversação que possam ter prejudicado localmente o atendimento à população. Mas é óbvio que não pode se aceitar o argumento do senador Ciro dizer que todo mundo é corrupto, todo mundo errou no uso do dinheiro, todo mundo escondeu o dinheiro embaixo do colchão, a população não foi atendida. Olha, é bom se dizer que os governadores ficam com a parte mais cara e mais visível, mais exposta do atendimento a uma pandemia, que é o atendimento de alta e média complexidade nos hospitais estaduais. Eles é que recebem esses pacientes na crise aguda, no problema mais sério. Além disso, tem pouco recurso.
tem limitação, não podem emitir moeda, não controlam taxa de juros, não podem se endividar sozinhos. Então, é muito limitado, é um sanduíche, é uma pressão de baixo e de cima desses governadores. Evidentemente, passaram por um período de ter que comprar equipamentos, fazer aquisições em um período onde não havia oferta desses equipamentos, todo mundo viu, todo mundo acompanhou isso, e, obviamente, há muitos casos aí que podem ser trazidos, mas devem ser investigados complementarmente e apenas, então, somente nos casos que as investigações que já estão em curso não estejam atendendo a contento. Do contrário, será um bis in idem. Senador, agora a participação e a pergunta é da Renata Agostini. Renata? Oi, senador, boa noite. Quero saber sua expectativa sobre o depoimento de Dimas Covas, ou seja, o próximo depoimento importante que a gente vai ver na CPI. O que o senhor entende que a oposição, claro, tem de questionar Dimas Covas e mais? O que vocês entendem que podem extrair, tirar desse depoimento? Não, é o Dimas Covas ou é o secretário executivo? Dimas Covas. O Dimas Covas é o diretor-presidente do Instituto Butantan. É amanhã, senador, que faz a Coronavac. Sim, não, eu tinha agenda aqui que seria o secretário executivo, mas é por isso que eu estava aqui na dúvida. É o Dimas Covas amanhã. O caso do Instituto Butantan é fundamental porque é uma vacina que teve um caminho diferente. É uma vacina que tem uma parceria com o Brasil, né? E esse caminho, ele buscou justamente criar uma situação aqui de fabricação, de autoeficiência, ou pelo menos de conhecimento para longo prazo. Foi um processo conduzido basicamente também pelos governadores, principalmente o governador de São Paulo puxou isso para si, né? De uma certa forma amarrou a sua imagem até a política, a questão toda do lançamento da vacina nisso. Então é importante, evidentemente, questionar se o governo federal esteve empenhado, impediu, criou dificuldades, ou se falou, porque o discurso que foi feito para fora é que a vacina, por ter origem chinesa, tinha um comprometimento, tinha um conflito de interesse, ou até um interesse geopolítico, estratégico, chegou a se falar em guerra biológica, enfim, todas as especulações mais tresloucadas aí que se fez, se desincompatibilizou com o próprio governo chinês, teve aquelas guerras verbais com o embaixador, tudo isso circunda essa questão da parceria Butantan-China, né? Então, é óbvio que a gente vai precisar dissecar mais como foram essas relações, o que isso afetou, o que todo esse discurso, essa criação de dificuldades, que não houve na hora de comprar ou de certificar medicamentos sem nenhuma eficácia, o que isso afetou na vida da fabricação da vacina, inclusive dos insumos, né, do recebimento dos insumos. Isso é fundamental, porque talvez nós pudéssemos ter vacina antes. Qualquer dia de antecipação em ter vacinas significa vidas salvas. Então, é uma contabilidade difícil de fazer, triste de fazer, mas necessária. Sim, sem dúvida. Aqui em São Paulo a gente pontua bem, né, e traz essa relevância. E, na verdade, esse é um pensamento para todo o país. Imagine como nós estaríamos sem a Coronavac, né? A informação é essa, tem que ser passada, gostem ou não gostem, entre 7% a 8%, de 70% a 80% de todos que tomam a vacina no nosso país tomaram a Coronavac.